A partir de agora no canal Assombrante, você vai conhecer uma história de arrepiar, sobre um personagem folclórico brasileiro muito conhecido. A Caipora. Então se prepare e não se assombre. Pedro é um jovem que ama a natureza. E em um belo dia ele decide conhecer e registrar um pouco das belezas da floresta amazônica. Entrando na mata fechada, ele já começa a se deslumbrar com tanta beleza, lindas flores, pássaros cantando, uma natureza bela. Só que ele não esperava por um problema. A noite começou a cair sobre a densa floresta amazônica, e Pedro ficou perdido. Ele havia se aventurado na mata, em busca de fotografias da beleza selvagem da região, mas agora estava completamente desorientado. Seu celular não tinha sinal, e a escuridão rapidamente tomava conta do lugar. Com sua lanterna em mãos, Pedro tentava encontrar algum caminho de volta, mas a dificuldade de caminhar naquela floresta fechada se intensificavam à medida que a noite avançava. Ele já estava desesperado, tentando achar uma saída e de nada adiantava. O que era para ser um alegre passeio pela natureza começou a se tornar um grande pesadelo. No meio daquela escuridão, e com o desespero de estar perdido, Pedro tem a sensação de escutar grunhidos estranhos, e percebe o barulho de folhas serem pisoteadas. Isso começa a fazer seu coração bater mais rápido, e o desespero aumentar cada vez mais. A princípio, o jovem achava que poderia ser uma onça, ou qualquer animal do tipo. Então Pedro começou a ficar preocupado, e resolveu correr o mais rápido que conseguisse para se afastar do suposto bicho. Pedro corria, e corria muito, desesperadamente com o medo atrás dele. Até que depois de alguns minutos, após correr muito, ele se cansa e resolve parar um pouco, é onde ele percebe que está tudo mais calmo. Os sons estranhos pararam, e aquela floresta que era sinistra, se transforma numa paz com um silêncio que acalma. Então, com muita atenção e cuidado, Pedro começa a caminhar novamente na esperança de encontrar o caminho de volta. Mas ele não sabia que o pior ainda estava por vir. Pedro começa a escutar grunhidos novamente, e sons de passos em folhas próximo a ele. Até que vem um assovio tenebroso e ensurdecedor. Pedro então volta a correr novamente. Enquanto os barulhos se intensificam cada vez mais, ele começa a ficar atordoado e perder o sentido com o barulho ensurdecedor. Até que então a caipora surge em sua frente num piscar de olhos, sem ele ter tempo de nenhuma reação. Ela se movia com uma velocidade sobrenatural, atacando Pedro de todos os lados com golpes rápidos e precisos. Ele tentava se proteger, mas os golpes eram tão rápidos, e os assovios da caipora eram tão altos, que penetravam fundo em seus ouvidos, causando uma dor aguda e insuportável. Pedro gritava de dor e desespero enquanto tentava fugir, correndo e tropeçando em meio a galhos e raízes de árvores. Mas a caipora era implacável, os golpes vinham de todos os lados, causando ferimentos como se fossem espinhos arranhando sua pele, e arrancando pedaços. Era apavorante, parecia que a própria floresta tivesse se voltado contra ele. Pedro via a morte diante dos seus olhos. Então ele caiu de joelhos, sentindo-se fraco e indefeso diante da fúria daquela entidade protetora da floresta. Na manhã seguinte,
Policiais e a equipe de resgate saíram em busca de Pedro na esperança de encontrá-lo vivo. E depois de muita procura, encontraram o jovem envolvido no meio de galhos e muitos espinhos. Ele estava envolvido no meio da armadilha matadora da caipora. Dizem que, nas noites escuras e silenciosas da floresta amazônica, é possível ouvir o eco dos assovios da caipora. Um aviso arrepiante para aqueles que ousam desrespeitar a natureza e seus guardiões sobrenaturais. Se você gostou dessa lenda de arrepiar, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais vídeos assombrantes.